Aqui no estúdio a gente conversa agora com Vanessa do Egito, que é a coordenadora da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral. A gente vai falar de prazos. Nós estamos num ano eleitoral e os prazos já começaram a correr. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde. Inclusive para os eleitores, né? Com certeza. A gente tem agora o próximo prazo para os eleitores, é aqueles eleitores que tiveram problema com a sua digital na urna eletrônica nas eleições de 2018. A partir de 10 de fevereiro, eles vão ser convocados pelas zonas eleitorais para fazer uma nova coleta da sua biometria, para que nas eleições de 2020 eles não tenham qualquer problema na identificação da urna eletrônica. Isso aqueles eleitores com menos de 60 anos. E também um outro prazo que já está chegando é o final do alistamento eleitoral, que é no próximo dia 6 de maio. Os eleitores devem procurar suas zonas eleitorais o mais rápido possível para não deixar para a última hora aquelas filas homéricas em que a Justiça Eleitoral, por mais que trabalhe tentando evitá-las, o eleitor sempre deixa para a última hora, então é impossível a gente dar o serviço que a gente deseja, com a excelência que a gente deseja, se os eleitores deixarem para o dia 4, 5 e 6 de maio, como costumam fazer. Já tem fila hoje na central do título? O mês de janeiro já foi um mês com muita fila por conta das matrículas nas universidades, nos concursos públicos. Então, os eleitores com 18 anos, o primeiro alistamento eleitoral também. Então, já é um mês que comumente já tem fila, mas não aquelas filas que costumam ser feitas no final do alistamento. Por isso que a gente pede ao eleitor que procure a Justiça Eleitoral, a sua zona eleitoral, aqui em João Pessoa, por trás do Shopping Tambiá, na Central de Atendimento ao Eleitor, que funciona de segunda a quinta, do meio-dia às 7 da noite e na sexta-feira de 7 às 2 da tarde. Para que ele não sofra com essas filas, estando desabrigado do sol, de chuva, tudo. A gente quer que ele tenha o melhor serviço que a gente puder oferecer para o cidadão. Você atua como coordenadora da Corregedoria. Qual é o papel da Corregedoria dentro da estrutura do Tribunal Regional Eleitoral? Isso. A Corregedoria, Hermes, é aquela que está sempre ao lado de todos os cartórios eleitorais do Estado. Ela faz um papel de orientação, de coordenação desses cartórios para que os eleitores, ao procurarem os cartórios, sejam bem atendidos, tenham um serviço de qualidade, todas as dúvidas, o suporte jurídico desses cartórios eleitorais, das zonas eleitorais também é prestado pela Corregedoria. Eu costumo dizer que a Corregedoria é o elo, entre a sociedade, entre o cidadão, entre os cartórios eleitorais e o próprio tribunal, a Secretaria do Tribunal. Esse trabalho é feito diuturnamente? Diuturnamente. Independente de ser ano de eleição, a gente escuta muito. Este ano vocês trabalham, porque é ano de eleição. Mas não, quero dizer a todos que o Tribunal Regional Eleitoral e principalmente a Corregedoria, porque é onde eu trabalho, da qual posso falar, trabalha assim, independente de ano de eleição. Porque a gente tem que preparar tudo para que no ano da eleição o eleitor, ao procurar sua sessão eleitoral, seja bem atendido e esteja lá com tudo em ordem. É Secretaria de Tecnologia da Informação, Secretaria Judiciária, todas as secretarias corroboram para que no dia da eleição o eleitor seja bem atendido. Tem um problema também de biometria, né? Tem muita gente que não conseguiu fazer o título e tal, mas tem problema com a identificação da biometria. Aí eles têm que voltar à justiça, é isso? Exatamente. O TRE já lançou uma consulta na página do TRE, www.tre-pb.jus.br, que a gente pede que o eleitor, antes de se dirigir à zona eleitoral, ele faça essa consulta para saber se a sua biometria está adequada, está satisfatória ou não. Aqueles eleitores com menos de 60 anos que nas eleições de 2018, ao se dirigirem para a urna eletrônica, tiveram dificuldade na sua identificação, não foram identificados biometricamente. Então, esses eleitores precisam voltar à sua zona eleitoral para a nova coleta dessas digitais. E eles têm que fazer isso até quando? A partir de 10 de fevereiro, na próxima segunda-feira, começa, e até 6 de maio, que é quando fecha o cadastro eleitoral. Tem um percentual muito grande de falhas na biometria? Não, graças a Deus o percentual é ínfimo, mas mesmo sendo ínfimo, a gente precisa que esses eleitores venham até a Justiça Eleitoral para que eles também não tenham qualquer dificuldade nas eleições de 4 de outubro próximo. E como eles vão saber se tem problemas na biometria, para não serem surpreendidos? Chega lá na hora da votação e dá problema. Eles vão se lembrar da eleição 2020 e se porventura eles não foram votar ou não sabem se vão ter problema ou não, eles vão nessa consulta no site do TRE, www.tre-pb.jus.br,
e olham lá, colocam o número do seu CPF ou o número do título. Se não dispuserem do CPF ou do título, pode ser pelo nome do eleitor, pelo nome da mãe e data de nascimento, e lá vai dar se a coleta foi satisfatória ou insatisfatória. Eles só deverão procurar a Justiça Eleitoral, a zona a qual eles estão ligados, se der insatisfatória. É uma eleição mais tranquila do que a eleição para governo do Estado, para senador, presidente da República? Não, Hermes, por incrível que pareça, só serão 2 cargos em disputa, mas é uma eleição muito mais complexa para o Tribunal Regional Eleitoral, porque a gente costuma dizer que são 223 eleições. A eleição estadual é uma eleição única e a eleição municipal não. Em cada município da Paraíba há uma eleição. Então, as municipais são as eleições que mais requerem do Tribunal Regional Eleitoral. A gente está vivendo, Vanessa, num momento de contenção de despesa. Todas as instituições públicas têm essa pauta na sua gestão. O TRE também passa por isso, contenção de despesa? Demais. Nossas reuniões, todas as reuniões de que eu participo, a pauta, por mais que seja diversa, mas sempre com base na contenção de despesa, porque o nosso orçamento foi contingenciado. A gente está com um orçamento bem menor do que a gente tinha antes. Toda a conjuntura por que passa o Brasil, né? Faz com que todas as instituições, todos os órgãos públicos tenham que realmente contingenciar suas despesas. TRE não é diferente. O Judiciário paraibano seguiu nessa linha. O presidente do Tribunal de Justiça anunciou, inclusive, a desinstalação de comarcas pelo interior. Me parece que foram algo em torno de 15 comarcas que foram desinstaladas. Isso afeta a atuação da Justiça Eleitoral? Afeta, Hermes, porque nos locais em que não vai ser mais comarca, não vai ser sede de comarca, não pode haver zona eleitoral, porque a gente não tem juiz para convocar naquela cidade. Então, nessas desinstalações que o Tribunal de Justiça fez, o Tribunal Regional Eleitoral sofreu com três locais: Brejo do Cruz, que antes era comarca e não é mais, Malta e São João do Cariri. Então, essas 3 zonas eleitorais tiveram, por decisão do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral, as suas sedes deslocadas. A gente não extinguiu essas zonas, mas as suas sedes serão deslocadas, já está sendo objeto de minuta, uma resolução está sendo minutada, deslocando as sedes dessas zonas. São João do Cariri vai para Campina Grande, a sede, Brejo do Cruz vai para Catolé do Rocha e Malta vai para Patos. Certo. Como é que o Tribunal Regional Eleitoral está se preparando nesse início de ano? As eleições são só em outubro, mas tem todo um calendário para ser cumprido. Inclusive, aqui no Correio do Debate, a gente já trouxe algumas datas que devem ser obedecidas tanto pelos candidatos como pelos eleitores. Da parte da Justiça Eleitoral, como são esses preparativos? Exatamente. Desde o ano anterior, o ano que antecede as eleições, por isso que eu digo que todo ano a gente tem muita coisa a fazer. A gente faz esses preparativos. Tem um programa de eleição e nesse programa tem vários projetos de eleição. Cada um abarca um determinado assunto: registro de candidatura, propaganda eleitoral, final do alistamento, aí dia que é o dia da eleição, atos preparatórios, tudo o que vem antes da eleição. Então, assim, todos esses projetos foram pensados, foram planejados estrategicamente no ano anterior, no ano de 2019. E agora a gente está colocando o apoio em prática. Está colocando em prática esses projetos, começando agora com o final do alistamento, que é até 6 de maio. Depois do final do alistamento, a gente tem o prazo para as convenções partidárias, que começa no dia 20 de julho até 5 de agosto. Após isso, tão logo seja feito a convenção do seu partido, o partido pode levar para a Justiça Eleitoral, submeter à apreciação da Justiça Eleitoral os seus candidatos, que é o registro de candidatura, cujo prazo final é 15 de agosto. No dia 16, uma vez registrados os candidatos, dia 16 começa a propaganda eleitoral propriamente dita. Os candidatos vão poder colocar para a população o seu nome, submeter a análise da população, para que no dia 4 de outubro a população escolha seus candidatos no dia da eleição. Após isso aí, também tem o programa eleitoral gratuito. Sim. Que vai do dia 28 de agosto ao dia 4 de outubro. Então, assim, ao dia 1º de outubro, melhor dizendo. Então, a gente tem todo um prazo, frisando que a eleição, o primeiro turno é 4 de outubro, e se houver segundo turno será 25 de outubro, e todo um prazo que a gente está trabalhando em cima dele. A gente já projetou, já planejou e agora está executando. Vai ter uma troca de comando no TRE, né? O presidente
ele vai cumprir o seu mandato de 2 anos. Quem assume e quem vai presidir as eleições é outro desembargador. Exatamente. O desembargador Carlos Martins Beltrão finaliza o seu biênio agora no dia 8 de março e no dia 9 de março assume a nova mesa diretora do Tribunal Regional Eleitoral, que é composta pelo desembargador José Ricardo Porto e pelo desembargador Joás de Brito Pereira. E essas informações todas são passadas para as duas gestões ao mesmo tempo? São passadas e, assim, o próprio desembargador José Ricardo Porto já participou, junto com o desembargador Carlos Martins Beltrão, de todos esses preparativos para a eleição. Esses projetos, todas as reuniões da análise da estratégia, tinha também como partícipe o desembargador José Ricardo Porto, justamente porque ele é quem iria comandar, é quem vai comandar as eleições 2020, as eleições municipais. Vanessa do Egito, obrigado pela participação, pela entrevista aqui no Correio Debate. Eu que agradeço, Hermes. Estou sempre à disposição e a Justiça Eleitoral que agradece essa oportunidade de esclarecer os eleitores. A gente também agradece à Justiça Eleitoral que sempre esteve presente aqui, sempre que a gente precisou, convocou e foi lá, inclusive, fazer entrevista. Muito obrigada.